Aleluia. Com essa mesma alegria, vamos receber o meu pastor, o seu pastor, o meu apóstolo, o apóstolo André Leal, que vai estar transmitindo a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite, amém? Será que você pode dar mais uma salva de palmas aí para Jesus? Eu creio que vai ter uma enxurrada de bênção para vir sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 23, por favor. O salmo da nossa vida, né, irmãos? Talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, ou um deles. Mas com certeza ele concorre ao pódio. A medalha de ouro. Salmo 23, o salmo do pastor. Eu vou ler com vocês aqui. Eu vou aproveitar a versão que está na tela aqui, para a gente poder caminhar juntos, amém? Todos que acharam, digam graças a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Tome seu lugar. Como o pastor falou, viemos de uma noite de vigília aqui nesse lugar, uma noite memorável. Deus mais uma vez fiel, sempre fiel, né? E sem a presença dele não valeria, seria apenas uma noite acordado. Mas com a presença dele a gente sai daqui meio cansado fisicamente, mas com a alma e o espírito renovados na presença dele. Amém? E para surpresa nossa não foi uma noite muito fria, até porque se fez frio, fez do lado de fora, né? Aqui dentro, meu irmão, não fez. E nós estamos retornando porque hoje não teve culto de ensino. Daqui a pouco vamos estar participando da mesa do Senhor. O Salmo 23, como eu falei, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Um dos salmos que muitas pessoas sabem de cor em suas orações. É um salmo pequeno, apenas 6 versículos. Eu troquei uma palavra ou outra aqui, porque eu sou acostumado numa versão. Mas é um salmo muito pequeno. Muitas pessoas têm esse salmo na sua mente, na sua memória. Não é difícil gravar e decorar 6 versículos. Mas existe muito mais coisas que a gente aprende com esse salmo, que a gente não precisa necessariamente guardar apenas na mente. A gente precisa fazer com que ele desça um pouco mais fundo e alcance lugares no nosso coração. O Salmo 23, ele é chamado de a pérola dos salmos. Davi, ele foi o autor de quase metade do livro dos Salmos. Nós temos 150 salmos, e o que para nós hoje é um livro só, para Israel eram na origem 5 livros que reuniam todos esses salmos. E dos 150 salmos que nós temos hoje, Davi ele foi autor de pelo menos 72, para alguns 73. Então quase a metade dos salmos. Nesse salmo, Davi, ele fala com propriedade porque ele era pastor também de ovelhas. Antes de ser rei de Israel, Deus o treinou pastoreando ovelhas. Então quando ele olhando para o privilégio que ele teve de aprender no campo com as ovelhas e compará-las com o rebanho de Israel, ele percebe que o Senhor era um pastor muito melhor que ele. E ele começa
a fazer essa declaração de amor ao Senhor, porque os salmos eram uma mistura, ou são uma mistura de oração com louvor, e isso nada mais é do que adoração. Se você quiser definir de uma forma inesquecível, para que você nunca mais esqueça o que é adoração, é uma mistura de cântico em oração. Quando nós entendemos intimidade e entrega, a gente vai saber o que é adoração de fato. E Davi, ele escreve esse salmo com muita propriedade, eu disse, porque ele era pastor de ovelhas. Quando a gente lê esse salmo, como a gente fez agora, irmãos, com extrema rapidez, porque são 6 versículos, numa passada superficial a gente observa muitas vezes a figura apenas do pastor e da ovelha, e muitas pessoas enxergam apenas isso, que já é muito. Quando olhar para o Salmo 23, vê a figura do pastor que cuida com muito amor, com muita entrega e dedicação das suas ovelhas. Mas outros conseguem ver um pouco além. A figura do pastor, ela realmente é muito clara, do versículo 1 até o versículo 3 na parte A. E eu vou ler de novo para vocês aqui. Quando diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Ele é um pastor que cuida, um pastor que não deixa faltar nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Realmente a figura do pastor está aqui, de um pastor dedicado, amoroso, que se entrega, que tem a preocupação de levar o rebanho para lugares onde o rebanho vai se sentir, seguro, abastecido, protegido, cercado. Mas existe algo mais no Salmo 23. Se você olhar do versículo 3 na parte B e o versículo 4, você vai ver uma outra figura, a figura de um guia e do viajante. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Dentro desses 2 versículos, um guia que leva o viajante até o lugar desejado, aquele que escolhe o melhor caminho, para que o viajante não se apavore com os assombros do caminho, sabendo o seguinte, que mesmo que o viajante não reconheça o caminho, mesmo que ele não entenda por que está indo por ali, ele confia no guia, ele confia naquele que está à sua frente, que diz para ele: fica tranquilo, a paisagem pode não ser boa, mas esse é o caminho mais seguro, essa é a rota mais segura, e eu vou te levar por um caminho que vai te conduzir ao lugar que você quer chegar. Não é assim que Jesus faz? Às vezes nós gostaríamos que Ele nos levasse por um caminho mais belo, com a paisagem mais litorânea, com uma coisa mais bonita, mas às vezes Ele nos conduz por caminhos estreitos, por caminhos sombrios. Mas a gente tem que olhar para Ele e considerar Ele o nosso guia, como Ele é, aquele que mesmo num vale que pareça escuro e cercado de morte, Ele está nos levando, porque Ele sabe aonde nos conduzir. Fica tranquilo. Fala para a pessoa que está do seu lado: fica tranquilo, olha para o seu guia, deixa Ele te conduzir. Você vai chegar aonde você precisa chegar. Às vezes, para chegar ao objetivo da cura, basta um olhar dele e aí um milagre acontece. Mas às vezes, para chegar à mesma cura com outra pessoa, Ele conduz pelo hospital, Ele escolhe a equipe médica, Ele abençoa a mão do cirurgião, Ele abre as portas para que as despesas não sejam excedentes, e aí a cura vai chegar do mesmo jeito que chegou para o outro, mas por caminhos diferentes. Mas fica tranquilo, porque o Senhor é o teu pastor, mas o Senhor também é o teu guia.
No versículo 5 e versículo 6, tem uma terceira figura dentro desse salmo. Além do pastor e da ovelha, que é do versículo 1 ao 3, na parte A, e do guia e o viajante, do 3b ao 4, o 5 e 6 é a figura do hospedeiro e do hóspede. Diz assim o texto: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Diga comigo: certamente. Certamente. Veja que o salmista não está falando, olha, pode ser, é uma possibilidade, ou tomara que aconteça. Não, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei, olha bem, na casa do Senhor por longos dias. Por quê? Porque além de ser o meu pastor e o teu pastor, além de ser o nosso guia, Ele é também aquele que nos hospeda. Ele é aquele que abriu a porta da sua casa para nos receber. Você sabe, e se um dia esquecer, lembre-se o mais rápido possível, que numa noite de domingo como essa, no passado, você poderia estar em outros lugares, talvez precisando numa hora dessa de ajuda de amigos para encontrar o caminho da sua própria casa. Você não conseguia mais ser dono do seu destino, já estava para lá de Marrakech, meu irmão. Mas hoje você está aqui na casa do Senhor, no melhor lugar que você poderia estar, porque Ele é o nosso hospedeiro. Ele é aquele que abriu a porta da sua casa para nos receber, e é na casa dele que o salmista diz: eu quero habitar ali por longos dias, porque eu sei que na casa do Senhor a misericórdia e a bondade me seguirão. Aleluia. Às vezes a gente não percebe, mas pelo simples fato, se é que eu posso chamar de simples, de estar na casa do Senhor, Deus está preparando o que está lá fora. Quando a gente escolhe estar na casa do Senhor, Ele está aqui para nos abençoar, mas Ele está preparando a nossa segunda-feira. Ele está preparando algo melhor para a gente lá fora. Enquanto a gente prioriza a Ele, Ele prioriza as nossas necessidades, Ele cuida dos nossos anseios, Ele cuida da nossa casa. Você pode estar aqui hoje preocupado porque você não terminou o que começou hoje na sua casa, e amanhã você vai ter que voltar para o trabalho, e aí não deu tempo. Fica tranquilo, você está na casa do Senhor, onde a misericórdia e a bondade te seguirão, e você vai viver a melhor semana que você já viveu em 2021, porque você começou o teu domingo adorando ao Senhor. Essas três figuras do Salmo nos mostram que Ele é muito mais do que apenas o pastor. Diga: Ele é o meu pastor, Ele é o meu guia, Ele é o meu hospedeiro. E mais do que isso, analisando e estudando um pouco o Salmo 23, eu pude descobrir que no Velho Testamento, de todos os nomes atribuídos ao Senhor, a Jeová, ao Senhor, existem chamados 7 nomes qualificativos especiais. Todos os nomes atribuídos a Deus, na verdade, são nomes que o qualificam, e a base dele, ou deles, que são mais de 70 expressões no Antigo Testamento falando sobre Deus, Jeová, o Senhor. 7 nomes principais qualificativos de Deus aparecem em todo o Velho Testamento. E pasme, todos eles, todos os 7 nomes estão dentro do Salmo 23. Davi, quando foi inspirado para escrever esse salmo, ele foi inspirado mesmo. Talvez ele não tivesse a ideia até do que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever. 7 nomes especiais de Deus aparecem no Salmo 23. O primeiro deles está no versículo 1, quando diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, traduzindo já do hebraico, é Jeová Rafa. O Senhor é o meu pastor.
E pelo fato do Senhor ser o meu pastor, e eu não ser pastoreado por qualquer um, eu não ser pastoreado por homens diretamente. É claro que quando você fala, mas eu estou aqui, o Senhor, pastor André, é o meu pastor. Sim, mas o meu pastor é o mesmo pastor que o seu. O meu pastor é Jesus, o nosso pastor. Por isso que, pelo fato de termos Ele como nosso pastor, nada nos faltará. Inclusive experiências para a gente ter comprovadamente a certeza de que Ele é o pastor que está sempre do nosso lado. A nossa vida não é só de experiência boa não, irmãos. Existem experiências que são dolorosas, são azedas, são amargas, são apimentadas, são de diversos sabores e diversos temperos. Mas na verdade tudo isso é para a gente entender, no final das contas, que seja um dia de sol ou um dia de chuva, que seja uma estação bonita como o verão ou não tão bonita quanto o inverno, no final de tudo a gente vai entender que o Senhor esteve do nosso lado em todos os dias, em todas as circunstâncias. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Minha mãe foi uma serva de Deus, fiel até os 71 anos de vida, que foi quando o Senhor a recolheu. No final da sua vida, a minha mãe sofria de diversas doenças, diversas. Ela sofria de problemas pulmonares, respiratórios, sofria de problemas renais graves, problemas cardíacos, problemas circulatórios. Sim, a minha mãe foi uma guerreira, também para ter 11 filhos, mais 4 abortos naturais e mais algumas experiências. Minha mãe foi uma guerreira e uma serva de Deus. O último dia de vida dela, eu fui visitá-la. E aí, para complicar todo esse quadro de saúde, minha mãe agora estava com hérnia de disco, que fez com que ela ficasse entrevada na cama. Graças a Deus durou muito pouco esse estado, porque minha mãe era uma pessoa que era muito ágil, gostava de fazer de tudo um pouco. Na cozinha, apesar de não ter assim preocupação de fazer comidas muito requintadas, minha mãe conhecia de tudo, minha mãe fazia de tudo e ela não parava dia nenhum. Mas ela ficou entrevada alguns dias com hérnia de disco, a tal ponto que nessa altura ela já fazia hemodiálise, e eu e mais 2 pessoas, 2 filhos, nós nos revezávamos porque eram 3 dias na semana. Um levava e o outro buscava na mesma noite, e a gente fazia esse revezamento louco. E aí eu fiquei sabendo que a minha mãe, naquela semana, estava na cama e não tinha mais como a gente pegar a minha mãe para levar para fazer hemodiálise. Então lutamos com um plano de saúde e conseguimos que uma ambulância fosse buscá-la, e a gente não precisaria mais fazer isso. Naquele dia, o último dia em que eu conversei com a minha mãe, quebramos o seu banheiro, abrimos uma porta larga, porque agora ela teria que tomar banho com cadeira higiênica e tudo mais. Mas quando eu fui visitar a minha mãe, eu tive uma surpresa. Eu cheguei pela manhã, e aí a minha irmã disse que ela estava na cama, e quando eu cheguei, minha mãe estava dormindo. E eu fiquei perto da cama, e eu orei por ela silenciosamente, porque ela tinha sofrido de dores por causa das hérnias, não era uma só. E aí ela estava dormindo, não tinha dormido a noite toda, e eu orei silenciosamente. De repente ela abriu os olhos, olhou para mim e falou: oi, meu filho, você está aí? Eu falei: acabei de chegar. Nós já quebramos o banheiro, estamos providenciando a cadeira, daqui a pouco a ambulância vai vir te buscar. Ela olhou para mim e disse assim: ele veio aqui essa noite. E eu botei a mão na testa dela, porque ela tinha tido febre. Eu falei: vai que ela está delirando, né? E aí ela não estava com febre. Eu falei: quem veio aqui? Ela falou: ele veio aqui essa noite. Quem veio aqui? Ela disse: Jesus. Eu estava sozinha à noite aqui, gemendo de dor, com febre, muita dor. E aí eu pedi a ele e falei: Jesus, eu não te peço muito, só tira essa dor da minha coluna. Eu não vou aguentar ficar deitado o tempo todo, tira essa dor de mim. E de repente eu senti alguém fazendo carinho na minha perna, do joelho para baixo, na região da minha canela. Alguém passava a mão, e eu pensei que alguém tinha conseguido abrir a porta para entrar aqui.
Mas quando essa pessoa passava a mão na minha perna, o meu corpo todo esquentava. E aí um calor começou a subir do joelho para cima. E aí começou a queimar minha coluna e a dor passou. E com muito esforço assim, meu filho, quando eu olhei, eu vi um homem de branco em pé aqui, do lado da minha cama. Ele veio aqui essa noite. Foi a última coisa que minha mãe conversou comigo. Naquela noite, a ambulância levou a minha mãe para fazer a última hemodiálise da vida dela. Nós fomos para o shopping para esperar o momento em que a clínica fosse avisar que a sessão de hemodiálise, o processo teria acabado, para a gente pedir a ambulância para levá-la para casa. Mas eu fui surpreendido com uma ligação da clínica dizendo: sua mãe foi para o Fátima. De lá, a minha mãe entrou em coma e veio a falecer. Eu quero dizer para você que às vezes eu posso, com esse testemunho, parecer contraditório com o que eu estou te falando, mas Ele não cuidaria de nós até o final, mas Ele cuidou até o final. Sabe de uma coisa, querido? Às vezes o que nós pensamos ser derrota é apenas uma forma carinhosa dele falar: chegou o momento, eu não vou deixar você passar por isso sozinha. Minha mãe estava lá, ardendo em febre. Minha mãe estava ali com todos os problemas, agora entrevada numa cama. Mas até o último dia dela, foi só ela chamar, e Ele foi lá, e Ele aliviou a dor, e Ele recolheu a minha mãe. Então sabe de uma coisa? Eu não sei qual vai ser o álibi, porque a morte para o crente é um álibi. É uma desculpa que Deus inventa para poder chamar um filho para casa. Então eu não sei como vai ser. Eu não sei se vai ser no arrebatamento, tomara que seja. Eu não sei se vai ser dormindo. Eu não sei se vai ser de outra forma. Eu sei de uma coisa: até o momento final de suas ovelhas, o bom pastor estará do lado para cercá-la. O nosso guia estará à frente para nos conduzir, e o nosso hospedeiro estará dentro da casa, abrindo a porta para nos receber nas mansões celestiais. Fica tranquilo, você pode não ter a casa dos teus sonhos aqui na terra, mas tem uma mansão no céu te esperando. Fica tranquilo, você pode nunca ter comido caviar, só ouvido falar, mas fica tranquilo, porque no céu você vai comer daquilo que o Senhor nos servirá. Que privilégio é esse? Você pode nunca ter dirigido o teu carro dos sonhos, mas nos céus eu e você receberemos asas como águias, correremos e não nos cansaremos, voaremos conforme o profeta Isaías diz. Aleluia! O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Segundo nome qualificativo especial de Deus que aparece no Salmo 23, está no versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Diga comigo: Jeová Shalom. Sabe o que é isso? O Senhor é a minha paz. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Na Segunda Guerra Mundial, lendo alguns relatos num livro de história antigo, uma aldeia de camponeses foi invadida pelos alemães, e ali todos eles foram mortos da maneira mais cruel que você imaginar. Eles foram incendiados, alguns trancados dentro da única igreja da aldeia, e a igreja incendiada com todo mundo dentro. Mas aí pegaram o líder da sinagoga, o líder da igreja, amarraram ele num tronco, colocaram lenha nos seus pés, e antes de atearem fogo, falaram para ele: agora queimamos a tua igreja, fala com teu Deus. Como que você vai falar com teu Deus se nós acabamos de incendiar a tua igreja e de destruir o único símbolo, a única cruz que tinha na aldeia? Ele olhou para o céu e depois olhou para eles e disse: vocês podem queimar as nossas casas, vocês podem queimar a nossa igreja, vocês podem até queimar a nossa vida, mas vocês nunca vão poder queimar as estrelas.
O meu Deus não é apenas o Deus dessa terra, Ele é também o Deus do céu, e Ele estará pronto para me receber. Pode fazer, pode acender, você não pode destruir os céus. Irmãos, como ter paz a esse nível? Só sendo preenchido pelo Jeová Shalom, o Senhor que nos guia por águas tranquilas. O terceiro nome de Deus, qualificativo, especial, que aparece no Salmo 23, está no versículo 3, na parte A, que é o Jeová Rofecá. Diga, o Senhor é a minha saúde. Sabe o que diz lá? Refrigera a minha alma. Ele não cura apenas o nosso corpo, porque esse corpo, se é pela morte, se é pela doença, ou se é pelo arrebatamento, não importa, porque Paulo fala primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 para frente, ele vem dizendo que esse mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o mesmo Paulo, quando vai escrever agora aos Coríntios, no primeira carta, no capítulo 15, ele vem dizendo: irmãos, calma, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua força? Tragada foi a morte pela vitória. Que vitória, pastor? A vitória da cruz, que nós vamos celebrar aqui essa noite. Eu me lembro de um testemunho, eu não presenciei, mas estava presente no culto quando o pastor Marco Feliciano contou um testemunho que marcou desde a sua juventude. Escuta bem, ele diz que foi visitar uma irmãzinha da igreja, fiel. Tem alguma irmã fiel aqui? Tem, irmãos? Não, você mesmo falar que você é fiel, né? Eu quero que alguém testifique da sua fidelidade. Quantos acreditam que tem irmãs fiéis de oração nessa igreja aqui? Ah, então tem. Eu sei que tem. Ele foi visitar porque essa irmãzinha estava em estado terminal de câncer. Só estou contando história boa hoje, para reforçar a tua fé. E quando foi visitar essa irmãzinha, quando chegou na entrada da enfermaria, a enfermeira responsável parou ele e falou: faz ela falar o menos possível, porque ela está em estado terminal e ela deve estar sentindo muita dor. Ele falou: deixa comigo. E quando ele entrou, ele percebeu que tinha a maca da irmãzinha e tinha uma outra pessoa lá também, na mesma enfermaria. E ali ele chegou e ela começou a puxar assunto. Ele falou: calma, irmã, não fala muito. Ela falou: não tem problema. E ela conversando. Eu passei por isso quando fui visitar a irmã Leni no hospital de Ipanema. Uma outra experiência muito, muito parecida com essa. Eu fui lá para visitar a irmã, para ministrar sobre ela, sair de lá profundamente ministrado. São situações como essas, né, que você deve ter passado também. Você vai visitar alguém que está no hospital. Fomos visitar, permita-me dizer, que a mãe da Juliana, eu e o pastor Fabrício, e quando fomos visitá-la no INCA, não é? Ali na Novo Rio, nós fomos conversando no caminho, falando: vamos chegar lá, vamos ministrar sobre ela, vamos levantar o astral da irmã. Quando nós chegamos lá, a irmã estava sorrindo, irmãos. A gente saiu dali impactado, ministrado. Eu falei: meu Deus, pode até ser que o Senhor a recolha, como acabou fazendo naqueles dias. Mas eu falei: meu Deus, eu fui impactado, fui ministrado. Se um dia eu tiver que passar por alguma coisa semelhante, tomara que não, mas seja feita a vontade do Senhor, que eu passe com a mesma coragem, com a mesma disposição da nossa irmã, da irmã Leni e dessa irmã que eu estou contando a história. Quando o Marco Feliciano estava lá na enfermaria, e a irmã conversando, e falou: irmã, a enfermeira me disse que a irmã está sentindo muita dor. Então ela chamou ele para perto e falou: você não imagina, eu estou com muita dor. Ele falou: irmã, então grita. Ela falou que nem a morfina mais faz efeito. Não, então grita. Ele falou: eu não posso gritar. Essa pessoa que está na outra maca não é cristã. Se ela me ver gritando, ela vai pensar o que é de mim? Ué, onde está o Deus dessa mulher? Onde está o Deus dessa crente?
Olha a preocupação da irmã. Eu não posso gritar para que ninguém murmure do meu Deus. Então ela segurava a dor. Ele falou que ficou impactado com aquilo, como eu contei rapidinho aqui dessas duas irmãs que também me impactaram. E ele foi para casa e naqueles dias ele recebeu a notícia que a irmã havia sido recolhida pelo Senhor. Então ele vai ao enterro da irmã. Ela era uma irmãzinha simples da igreja. E quando ele chegou no enterro, aí teve um outro impacto, irmão. Não tinha quase ninguém lá. Pouquíssimas pessoas. As irmãzinhas do círculo de oração, aquela irmãzinha, pouquíssimos irmãos ali. E ali ele ficou triste com aquilo, mas foi lá prestar solidariedade. E quando o caixão foi levado lá para o meio do cemitério, ele estava de longe olhando. E aí quando acabou a cerimônia, cantaram um louvor. Acabou a última cerimônia, foi todo mundo embora. Ele ficou mais alguns minutos. Então um coveiro chegou perto dele e falou: você conhecia aquela pessoa? Sim, era uma irmã da nossa igreja. Ela era muito importante, né? Falar, com certeza. Não, mas assim, ela tinha algum filho militar de alta patente, alguma coisa assim? Falou, não, que eu saiba. Não é possível. Eu nunca vi um velório assim. Falou, como assim? Eu nunca vi tanta gente no velório. E eu acho sim que o filho dela era de uma alta patente militar e devia ser da Marinha, porque eu nunca vi um coral de branco com tanta gente. Eu nunca vi uma orquestra daquela, ele dizendo. Eu nunca vi tanta gente. Olha como eles cantavam bonito. Nossa, ela devia ser, o filho dela devia ser alguém muito importante. E aí ele ficou sem explicar, falando, se eu falar ele não vai entender, porque tinha poucas pessoas ali. Mas você que pensa, olha para quem está do seu lado de novo e diga assim: você não sabe a importância que você tem para o reino de Deus. Você não sabe, querido, a importância que você tem para a cerimônia que estamos celebrando aqui essa noite, relembrando do maior sacrifício, da maior entrega, da maior prova de amor que o mundo já pode experimentar. Quem? O próprio Deus encarnado, que veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para conquistar, para redimir os que estavam debaixo da lei e ainda darem a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não sabe. Você pensa que o diabo está pouco se lixando para você? Ele gostaria de cirandar contigo. Foi o que Jesus falou para Pedro: Satanás já me pediu tua vida para cirandar com você. Cirandar não é brincar de cirandinha não, irmãos. Cirandar é peneirar, é esmigalhar, é acabar contigo, Pedro. Mas eu não deixei, ainda não é a hora, fica tranquilo. Se você soubesse, querido, a luta que é no reino espiritual pela tua vida, só que tem o seguinte: se você tem a marca do sangue de Jesus, não há nenhum demônio, não há nenhum enviado do inferno que possa lograr qualquer êxito contra você, porque sobre você está a maior marca que existe. Não é um documento assinado por um tribunal humano, mas uma marca do sangue de Jesus. Você é especial para Deus. E aí Paulo diz: ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que esse tabernáculo físico tenha que se corromper. Como assim? Ainda que o meu corpo seja destruído, o homem interior, a minha alma, ela está guardada em Deus. Ele refrigera a nossa alma. Tudo que nós vemos vai passar, mas o que nós não vemos é eterno e permanecerá para todo sempre. O quarto nome, qualificativo especial de Deus, que aparece também no Salmo 23, é Jeová Tsidkenu, ou Tsidkenu, não importa. Jeová Tsidkenu, diga: o Senhor é a minha justiça. Versículo 3, parte B, diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Caminhos de justiça. Caminhos de justiça.
No mundo a gente vê muita injustiça. A gente vê os tribunais se corromperem, falharem, julgarem equivocadamente, mas a justiça de Deus não falha. Inclusive, os próprios magistrados e os tribunais humanos vão ter que um dia reconhecer que Jesus é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dele para prestar contas. Diz lá a visão de João no Apocalipse que ele viu grandes e pequenos. Você acha que ele está falando de estatura física? Não, ele está falando de pessoas. Pode ser um camponês ou pode ser do Supremo, não importa. Grandes e pequenos que não confessaram o nome de Jesus em vida, diante do juízo final, vão dobrar os joelhos diante dele e falar: que pena que eu não fiz isso antes, mas eu estou confessando que Ele é o Senhor, Ele é justo. Oh, queridos, a justiça de Deus não abandona os seus súditos. O quinto nome de Deus, para não alongar muito, é Jeová Shammah. Diga: o Senhor é o meu companheiro. Em outras versões diz: o Senhor está comigo. Bata no peito e diga: o Senhor está comigo. Não esquece disso não, porque vão existir experiências que você não vai poder contar com ninguém. Em plena pandemia do Covid, eu, mais uma vez, acometido por um cálculo renal de alguns milímetros, que ficou entre o rim e a bexiga. E aí, o que me restou? A não ser ser socorrido no hospital, isso foi ano passado, e passar pela última internação que eu passei até hoje. Tomara que não tenha outras. E claro que por causa da pandemia eu não pude ter companhia. Eu passei 2 noites sozinho no hospital. Você não dorme. A dor já estava controlada, esperando se iria ter cirurgia ou não. Graças a Deus não teve. Mas enfim, passar uma noite, 2 noites ou mais noites. Nós temos notícia de uma pessoa de uma das nossas filiais aí que está há meses e não pode ter companhia, e agora não pode sequer falar pelo telefone na UTI. É muito complicado isso. Mas a Bíblia diz que ainda que a gente não possa esticar a mão e tocar em alguém, irmãos, ainda que o teu pai e a tua mãe não possam estar contigo, ainda que ninguém, a não ser um médico, a não ser, sabe, alguém desse nível possa te acessar, mesmo quando você estiver sozinho, claro que você não está sozinho. Lembre-se do Jeová Shammah. Diga: o Senhor é o meu companheiro. Ainda que eu andasse, verso 4, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Te consola o fato de você saber que Deus está contigo? Te consola o fato de você saber que Ele nunca te abandona? Ele é o teu companheiro. Engraçado que claro que já uma forma de pronunciar, né, em hebraico, o Jeová Shammah, é só chamar que Ele está presente, né? E mesmo quando a gente não chama, Ele está lá. Jeová Shammah, o Senhor é o nosso companheiro. Eu sei que você já teve também algumas experiências, eu poderia te contar algumas, mas levaria tempo aqui. De você estar em lugar longe da família, centenas de quilômetros, você ser assolado por ataques malignos, espirituais, e no meio da noite você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Tudo que o diabo quer, porque a Bíblia fala no Salmo 91, peste que anda na escuridão, mortandade que assola meio-dia. Então é meio-dia, é à noite, não tem hora. E aí você entra em alguns lugares onde você não sabe o que foi feito ali antes. Então há presenças malignas que às vezes te atormentam, que te atacam, só te atacam, porque tudo que elas querem fazer é você perder a fé, porque a fé, em Efésios 6, é o nosso escudo. Então se a fé é o escudo, a falta de fé é a falta da proteção do escudo. Então tudo que o diabo quer é que você duvide do que a palavra diz,
porque havendo duvidado da promessa, a gente é vulnerável aos seus ataques. Mas numa dessas experiências, que você também já deve ter tido, tudo que o diabo quer é que você se convença de que naquele momento você está sozinho, e agora ele vai se aproveitar da situação, vai dominar você, vai se apossar de você, vai triturar você, e não vai dar nem a chance de você pedir socorro. Mentira! Ele é mentiroso desde o princípio, pai da mentira, porque a palavra diz que o Senhor é o Jeová Chamar, o Deus que está comigo, o Deus que está presente. E é só você usar a autoridade no nome de Jesus para se certificar de que você jamais será abandonado por aquele que faz questão de dizer: esse é meu, essa é minha propriedade, e ele fica ali do nosso lado. O sexto e penúltimo nome é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, ou a nossa vitória. Versículo 5 diz: irmãos, é muito lindo esse versículo. Diga comigo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Veja bem, preparar uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Eles podem se roer, eles podem se ranger os dentes, mas Deus sempre prepara algo para os seus filhos. Tem uma mesa de Deus hoje aqui preparada para você. Tem uma mesa do Senhor preparada para você. Se sacie, coma, beba, alimente, não o corpo, mas a alma e o espírito, e saia daqui ainda mais seguro de que Ele está ungindo tua cabeça com óleo, e o teu cálice hoje transborda na presença do Espírito Santo. Ele é a nossa vitória. Levanta a sua mão direita e diz: o Senhor, Jeová Nissi. Diga: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Põe a mão na cabeça, diga: Ele unge a minha cabeça com óleo. Põe a mão no coração, diz: o meu cálice transborda. Glória a Deus. E por último, diga: graças a Deus. Não faz isso. Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia, isso é provisão de Deus. Você acha mesmo que eu ou você mereceríamos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus? Eu amo muito a palavra misericórdia, que diz: Deus amou o miserável. É isso, misericórdia. Deus pegou um miserável como o André e decidiu colocar no coração dele. Deus falou: eu vou amar esse cara. A história da família dele é uma história assolada pelo diabo. Quando eu era criança, eu não me lembro de certa idade, entre 7 e 9 anos no máximo. Eu não vou dizer a religião para não ficar aparecendo que eu estou afrontando a religião de ninguém aqui, mas uma religião de raízes afro. Uma mulher na rua, eu brincando de bola de gude com os meus comparsas com os meus amiguinhos lá brincando de bola de gude. Do nada me aparece essa mulher, toda arregimentada, toda paramentada de acordo com a sua religião. E ela olha para mim, me chama no meio dos meus amigos, ela põe a mão na minha cabeça e fala coisas a respeito do meu futuro. Ela começou a profetizar sobre minha vida. Claro que pareciam coisas boas, mas eram armadilhas, eram maldições que estavam sendo lançadas ali. A partir dali, a minha infância foi turbulenta, foi esquisita. Aos 10 anos de idade, um ano depois disso mais ou menos, eu sofri um acidente e eu perdi 95% da minha visão esquerda. Um acidente para eu ficar cego mesmo. Pode ter alguma associação até com aquilo. A partir dali coisas começaram a acontecer. Aos 12 anos perdi meu pai de maneira abrupta. E ali eu comecei a ver alguns dos meus irmãos se perderem
começar a entrar pelo caminho das drogas, pela experiência das drogas, e eu não tinha mais nenhuma referência. Meu pai não estava mais ali, a minha mãe fazia o que podia, meus irmãos começaram a se perder, mas aos 13 anos eu recebi o melhor convite da minha vida, cara. Aos 13 anos de idade me convidaram para estar numa reunião como essa, num domingo à noite. Eu entrei a primeira vez, eu fiquei muito incomodado na cadeira, alguma coisa me incomodou, mas eu voltei porque me chamaram de novo, foram em casa me buscar. Nessa época o pastor Fernando começou a ir também um pouquinho antes, e eu comecei a ir com ele, e entre o terceiro e o quarto culto, mais ou menos, no dia 9 de outubro de 1988, eu entreguei a minha vida para Jesus. Naquele momento eu parei de ter os meus pesadelos, eu parei de ver algumas coisas que eu via, eu parei de passar por algumas experiências que estavam me puxando para o lado errado, e eu comecei a trazer a minha família para Jesus junto com o Fernando. Depois de 4 anos, as pessoas começaram a vir. Eu lembro de um dia em que a Penha Leal estava grávida, e aí nós conseguimos com muita insistência levar a Penha para a igreja. A Penha estava grávida, acho que da Marcele, né? Não é isso? E ela começou a sentir mal, e ali eu acho que a Marcele, porque ela sentiu, a Marcele deve ter levantado a mão dentro da barriga dela. O Rafael com 5 anos, Rafael, 9 anos, Rafael com 9 anos aceitou Jesus, chorando lá na frente. Ninguém deu muita atenção para aquele baixinho orelhudinho que estava chorando lá, com 9 anos de idade. E ele falou: eu quero aceitar Jesus. Falei: tá bom, entra na fila aí. Mas hoje está aí um homem de Deus. A família começou a vir, Deus começou a mudar a história. Porque eu vou te dizer um negócio, rapaz. Quando Jesus, o bom pastor, ele entra na história da família de alguém, ele entra para mudar, ele entra para transformar. Eu queria nessa noite dizer uma coisa. Eu não sei como está sendo a história da tua família, para você que está aqui presencialmente, para você que está assistindo pela internet, eu não sei como é que estava sendo a história até hoje, mas hoje, dia 1º de agosto de 2021, Deus está entrando na sua vida. Abre o teu coração, recebe essa palavra, convida o bom pastor, o guia, o hospedeiro, aceita ele, e você vai ver o milagre que ele operará na sua história. Jesus já me curou de estrabismo. Jesus já me curou de um desvio de coluna, onde uma cirurgia era mais do que urgente e necessária. Jesus já me curou de arritmia cerebral. Jesus já me curou de uma doença hepática. Tudo isso em reuniões como essa. Tem mais algumas coisas para ele curar, porque ele cura uma coisa, eu estrago outra. Me perdoa, Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, cara. Jesus está aqui. Jesus é poderoso hoje para fazer coisas tremendas na sua vida, seja no seu corpo, seja na sua alma, seja no teu espírito. Eu quero te desafiar nessa noite a você crer em Jesus. Eu quero te desafiar nessa noite a você chamar Jesus para dentro do problema que você está enfrentando sozinho. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Mas nessa noite olha para Ele e fala: Jesus, seja o pastor da minha vida, seja o pastor da minha família. Eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, Senhor. Pastoreia a minha casa, pastoreia a minha filha, o meu filho, a minha vida, o meu esposo, a minha esposa. Chama Ele nessa noite, porque o bom pastor, que é o Senhor, vai te suprir de tudo, de maneira que você de nada sentirá falta. Quantos podem dar glória a Jesus? Eu quero terminar essa noite. Jesus, como nosso supremo pastor, Ele nos oferece no versículo 2, descanso. No versículo 3, refrigério e direção. No versículo 4, companhia e conforto. No versículo 5, sustento e gozo. No versículo 6, Ele eterniza a bênção, dizendo: para todo sempre a bondade e a misericórdia nos seguirão. Quando a gente olha para o Salmo 23, a gente se depara com alguns lugares, a maioria deles muito bonitos, e outro nem tanto, mas diz: pastos verdejantes, águas de descanso, veredas de justiça,
Ah, tem o vale de sombra de morte? Tem também, mas o Senhor está contigo. Lembra? A vara e o cajado te guiarão e te consolarão. E por último, a casa do Senhor. É interessante notar que no Salmo 22 encontramos Cristo, o relato de Cristo na sua trajetória de morte e de entrega. Mas no Salmo 23, o salmo seguinte, encontramos Cristo além da morte como nosso bom pastor. Sabe o que eu aprendo para encerrar aqui? É que o 22 vem antes do 23, amém? O 22 fala da morte e o 23 fala do resgate. Isso quer dizer o seguinte: para conhecer Jesus como o pastor do Salmo 23, nós temos que primeiro reconhecê-lo como o nosso Salvador no Salmo 22. É impossível conhecer os benefícios do pastor do Salmo 23 se antes eu não declarar como meu Senhor e Salvador, conforme diz o Salmo 22. Tem muita gente que quer o Salmo 23, mas não quer o Jesus do Salmo 22. Não, diga comigo, não dá. Diga, é impossível ser pastoreado por alguém que eu não conheço. Conheça o Jesus que no Salmo 22 entregou a sua vida por você. E aí você vai receber os benefícios do Jesus do Salmo 23, que é o teu pastor e que não vai deixar você sentir falta de nada. Aleluia! Você recebe essa palavra nessa noite? Então fica de pé aplaudindo o nome do Senhor, por favor. Não, aplauda mais forte, irmãos. Aplauda e glorifique o nome desse Jesus. Aleluia! Eu queria declarar contigo de novo o Salmo 23 todo, pode ser? Vamos repetir, repita após mim essas palavras, mas com toda a tua fé, com tudo aquilo que ele representa para você. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diga: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, 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 que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei, diga, na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, aleluia. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso hospedeiro, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é o nosso remédio, o Senhor, Ele é tudo em todo aquele que crê. Aleluia. Tu tem alguma enfermidade, põe a mão sobre ela. Você tem alguma doença, você quer interceder por alguém da sua família, põe a mão no teu coração. Vamos orar agora nesse momento. Deus é poderoso para visitar você agora aí onde você está. Deus é poderoso para visitar quem está assistindo agora pela internet ou vai assistir depois, porque Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele é poderoso para visitar a tua família, visitar o teu parente. Ele é poderoso para tocar agora na coluna
e levantar aquele que está entrevado. Ele pode fazer. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, mas Ele quer fazer em muitos hoje, para mostrar que Ele é poderoso, que Ele ama, que Ele chama, que Ele quer ser reconhecido como pastor. Senhor, aí estão os teus filhos. Em nome de Jesus, eu uso a autoridade que o Senhor nos deu para glorificar o nome do Senhor e não o nosso. Onde estiver agora, Senhor, um espírito maligno causando enfermidade, eu dou uma ordem agora para esse espírito, que não importa de que categoria o nome seja, porque importa o nome que eu vou usar agora. Eu dou uma ordem para você, diabo, demônio, em nome de Jesus, pega tudo que é seu e desaparece dessa vida, dessa família, dessa casa, em nome de Jesus, e leva contigo toda essa raiz de enfermidade, tudo que você tem causado. Mas se houver, Senhor, alguém enfermo agora, não por possessão ou interferência espiritual, mas está enfermo e precisa de uma cura, Senhor, eu, em nome de Jesus, todos os enfermos agora que participam dessa oração, desse momento, Pai, glorifica o Teu nome, porque em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade dos ossos, dos órgãos, do sangue. Eu repreendo todo o espírito ou toda enfermidade física mesmo, que desapareça e suma dessa vida, em nome de Jesus, e glorifica agora o Teu nome na vida delas. Eu também oro, Senhor, por aqueles e aquelas que nesse momento, mulheres ou homens, que estão sofrendo de problemas da alma, não problemas do corpo, problemas, Senhor, psicológicos, problemas sentimentais, emocionais, que tem trazido, Senhor, enfermidades consigo de outra ordem. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, o Jeová Shalom, o Senhor que é a paz, venha trazer refrigério agora à alma, refrigério ao coração, à mente dos Teus filhos. Em nome de Jesus, que seja uma noite de cura e de restabelecimento, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Diga amém.